Seja bem-vindo ao Fanzine Digital no Papo. Salve, salve família, Snarf na voz, como é que vocês estão? Tranquilo e calmo. Seguinte família, a tatuagem é o seguinte, mano. Eu trabalho contando histórias na pele das pessoas, é isso que eu faço. E fazendo essa arte, contando essas histórias, mano, eu tenho a oportunidade de vez em quando de encontrar histórias maravilhosas, que é o caso aqui da Wendy. Wendy, certo? Vem da onde, Wendy? Venezuela. Venezuela, certo? Então agora vamos ter um relato de uma venezuelana. Quanto tempo aqui no Brasil, Wendy? Eu aqui tenho 7 anos, vou fazer 8 anos aqui no Brasil. 8 anos aqui no Brasil. É o seguinte, Wendy, o que tá rolando? A gente tá acompanhando aí as notícias, certo? Maduro caiu. A pergunta que não quer calar, né? Pra elucidar aí a mente dos brasileiros. Aqui quem tá falando é a Snarf da periferia, diretamente do meu estúdio, Estúdio House, Estúdio Arte, certo? Na cidade de Tiradentes. E ela veio através foi do TikTok? Foi do Instagram. Do Instagram da minha esposa, a Maga. Pra quem não sabe, a Maga tá estourada, tá bombando, tá viralizada e a gente teve a oportunidade de conhecer muitas pessoas. E aí é onde chegou até a gente. Então responde pra gente, Wendy. Qual que é a posição de vocês, venezuelanos, que estão aqui no nosso país? Está aqui há 8 anos. Qual que é a posição de vocês? O que vocês acham? Explica resumidamente o que você puder, para a gente saber qual que é a opinião dos venezuelanos que estão aqui. O seu núcleo aí, do pessoal que você anda. Primeiramente, muito obrigada. Primeiramente, muito obrigada, né, por o espaço que você e que tomou atenção de me perguntar, né, que não todo mundo faz isso aí. E eu agradeço muito, né, por esse espaço. Mas vou te falar uma coisa, eu agradeço por tudo que aconteceu na Venezuela. A gente não tá falando que tá tudo bem porque o pessoal morreu lá, né? Mas se você comparar o que ele fez no ano 2024, que ele matou 38 mil pessoas, entendeu? Só em um mês, eu vou falar em um mês mesmo, entendeu? E em comparação do que aconteceu agora, quando entrou o presidente Trump, né, na Venezuela para extrair aquele cara que era um ditador, entendeu? Ele matava as pessoas sem contemplação, ele matou criança, a gente estava morrendo de fome, entendeu? E quando eu veio aqui, foi uma época de 2017 que a pessoa não estava... 2017 e 2018. Eu cheguei aqui e depois eu regressei de novo, então me estabilizei em realidade em 2018. Entendeu? Mas o 2017 foi um ano difícil para todo mundo. Por quê? Porque a gente trabalhava um mês para ganhar $2. Vamos colocar em dólares, né? Primeiramente que ele tirou a nossa moeda do país. E ele dolarizou, exato. E ele dolarizou o país e o país ficou, a gente, olha, se eu não ganhava em dólar, como que eu vou comprar em dólar, amor? É difícil. E aí, sucessivamente, a gente não podia postar nada no TikTok, Instagram, WhatsApp, ninguém. A gente tinha medo que estava fora colocar alguma coisa, porque a repressão era lá no nosso país. Tocava a porta, a gente matava famílias. Tava nem aí. Eu lembro quando ele matou essas pessoas... Não existia democracia. Nenhuma. Vamos ser curto e grosso. Nenhuma democracia. E eu sempre falo para o pessoal, se você não sabe, me pergunta, ou pergunta para qualquer venezuelano que vai explicar direitinho para vocês. Porque para nós não foi fácil. Lembrando, eu sempre falo para o pessoal, quando eu faço meus debates no TikTok, eu sempre falo para eles. Você já tem uns conteúdos que você faz? Eu faço TikTok. Dá para passar aí já? Dá. Wendy Campos, você vai me conseguir em qualquer rede social como Wendy Campos. E essa cara aqui não vai esquecer. Então pode me conseguir que eu posto esse debate mesmo. E eu falei para esse pessoal, lembrando que o Brasil um tempo atrás passou por isso, entendeu? E todo mundo esqueceu. Agora eu falo para eles, quando mataram 38 mil pessoas, quem saiu na rua para falar, não morra mais pessoas na Venezuela. Agora que a gente sente liberdade, porque tiraram aquele tirano de nosso país, aquele cara que não prestava de jeito nenhum, um cara que não tinha nem estudo, mesmo não era nem venezuelano, nem colombiano, para empezar, né? Então, para nós, para mim é uma alegria. E para mim, para muito nós do venezuelano, é uma alegria que isso acontecesse. Na comunidade assim de vocês felicidade. Têm um grupo, né? Consequentemente no WhatsApp, vocês se comunicam. Então é unânime a questão de vocês estarem apoiando
Mas assim, sobre a questão dos Estados Unidos em si, eles ser um país com um histórico de tirano, de colonizador, também tem alguma crítica aos Estados Unidos assim, ou por enquanto vocês ainda não tem nenhum tipo de crítica a fazer em si, né? Porque, querendo ou não, ainda chega a virar uma ocupação, não, né? Mas vou te falar uma coisa. Não tem nada a ver. No 2014, a gente foi invadido por a China e Rússia. Sim. Tiraram o petróleo, o dinheiro do povo, né? E eles roubaram tudo. E no caso, vocês nem viam o petróleo lá. Ninguém falou vocês nada. Lá nem tinham acesso Ninguém falou nada. Petróleo. Todo mundo fala, mas está tirando o petróleo do seu país. Mas quando a China e a Rússia tiraram o petróleo, quem foi que falou? A gente mesmo estava sendo invadido e sendo morto dentro do país. Entendeu? A gente, se ele quer levar o petróleo, tudo. Se ele quer levar tudo o petróleo, mas a gente vai morar na liberdade de expressão, democracia, em tudo que quiser liberdade, de verdade, liberdade, né? Não libertinagem, gente. Só para você saber, né? Que passa, que leva tudo o petróleo. Sim, entendeu? A gente, na Venezuela, só temos 23 de 45, creo que é. A gente tem 23 minerais potentes na Venezuela. A gente, sem contar que a gente tem o maior petróleo, ouro, pedras preciosas. Já chegou a ser o topo da economia. Já, que a gente ainda é o topo da economia. Né? Só que assim, a gente é topo da economia para fora. Isso é como a gente fala assim, você é luz para a rua, mas escuridade para a sua casa. É a mesma coisa. Então manda real aqui pro meu público, que eu sou assim, a minha dinâmica é um pouco mais objetiva. Fala real. Saneamento básico, saúde, educação, alimentação, essas coisas. Fala pra nós qual que é a realidade lá. Eu vou te falar, dá pra falar mais de onde você é. Qual que era a sua região lá? No centro. No centro. Caracas. Então, você morava em Caracas. Então, Mar, vamos falar. Eu vou te falar história antes e depois, tá? Porque assim a gente pode saber. De venezuelanos, de 100% dos venezuelanos, 80% dos venezuelanos somos educados em universidades públicas da Venezuela. A gente tinha a opção de estudar o que a gente quiser sem necessidade de pagar, porque isso era bom, de maravilha. Nos hospitais a gente não fazia fila. A gente chegava, clínica, gente, olha, era o melhor do melhor, sabe? A gente não tinha nada que reclamar. O que aconteceu? Quando entrou o presidente Chávez, que foi o primeiro déspota que entrou, ele expropriou as pessoas, ele expropriava as pessoas, a gente não podia ter 2 carros, que um era para o país, entendeu? Então, com isso, tudo foi acabando. Quando foi no 2014, a gente já não tinha saúde pública, a gente não tinha escolas, tinha, mas sem educação, né? Universidade, zero. E assim sucessivamente. No 2017, foi quando arrasou com tudo, sério, não havia nada, nem comida para ninguém. Quando você veio para cá? Nem comida para ninguém. O que motivou mesmo a sua migração, no caso? Porque ele fez uma roda de conversa, né? Ele se colocou e ele falou que toda criança que tivesse 12 anos vai pertencer ao governo. E meu filho tinha 11, entendeu? E eu falei assim, quem? Meu filho tá mas como é que é? Eu não entendi. Ele queria sequestrar até o filho. Até os filhos. Meu louco. Por quê? Porque ele não tinha... a maioria dos adolescentes já havia saído do país. Meu país estava sem pessoas, entendeu? Se você vai lá agora, a milícia é de pessoa idoso. Ele não tem como combater em nenhum país, amor. Entendeu? Porque ele matou de fome todo mundo. Sim, entendeu? Então, o que ele fez? Ele contratou... Olha, esse aqui é um pouco bem polêmico, em realidade. Ele contratou pessoas... normal, que no teu estúdio, já você sabe que relacionamento, tô falando, né? Pilantros. E ele armou. E ele colocou uma rede para eles. E ele era polícia e matavam o pessoal. Então, a gente não tinha nem garantia de vida. Então, seja, tudo que funcionava... Deixou. Decaiu, certo? Agora vamos fazer assim, para ser mais objetivo e finalizar com o nosso bate-papo muito gostoso, que futuramente eu vou te convidar para a gente abrir e ampliar mais. Seguinte, dá uma opinião, o que você acha dessa galera que tá aí fazendo protesto, defendendo... Assim, é porque o que eu entendo, vou te dar uma visão assim, do que eu entendo, que as pessoas estão protestando contra os Estados Unidos, a tirania,
tal coisa. Vocês concordam com isso? Discordam? Fala alguma coisa que vocês poderiam dar de dica pra quem tá nesse eu protesto. Eu vou te falar só uma coisa. Apoiando. Olha, eu vou te falar, vou ser curta e muito precisa, e eu creo que eu falei anteriormente. Eu quero saber se essas pessoas também fizeram isso mesmo que estão fazendo agora por um tirano quando ele matou 38 mil pessoas em 2014. Quem foi que saiu? Eu quero saber. Entendeu? Porque agora ele faz uma protesta de algo que eles não viveu, entendeu? Eu vivi porque eu sou venezuelana, eu posso entender o que aconteceu no meu país, e se eu que sou venezuelana estou em contra, quem é você para estar em contra quando você não viveu uma tirania desse jeito, não viu pessoas morrendo de seu lado, entendeu? Não pudo falar com sua família, porque se você falava alguma palavra que fosse errado, sua família podia ser morta. Então, cadê vocês? Por que você não estava nesse momento? Agora vão vir e falar porque vocês não têm noção nem sequer do que está falando. Agora, estudem em universidades pagas por pais ricos, entendeu? E a periferia na merda, e você não faz nada, não. Porque você não luta por seu país para que agora brasileiros e venezuelanos de outro país tenhamos a mesma opção que tuvo você em estudar em uma universidade paga. Agora eu quero que você saia desse mesmo jeito como você está querendo sacar um presidente que matou 38 mil pessoas em 2014. Eu quero. Eu gostaria muito de debater com uma pessoa dessa, para ver se ele tem o mesmo coragem que hoje eu tenho para falar o que eu sei. Porque não foi contado, eu vivi. É isso aí. Recado dado, convite feito. Ela convidou para sentar, para conversar. Lembrando que a Wendy, ela tem já um trabalho elucidando as pessoas sobre o que está acontecendo. Quem quiser seguir nas redes sociais, e quem quiser, mano, sentar aqui com nós, trocar uma ideia, abrir diálogo, beleza. Quem quiser se fechar na bolha, mano, e morrer pensando que tá sabendo de tudo, um forte abraço para você. Mais alguma coisa a declarar? A única coisa que eu vou falar, eu amo viver aqui no quarto do despejo, porque todos vocês moram na sala da cidade, onde tudo é bonito, mas eu não. Eu decidi morar aqui no quarto do despejo, mesmo quando foi na minha Venezuela, e amo cada um dos lugares daqui do quarto do despejo do Brasil, sabe? Mas vá lá, investiga como é que a gente mora aqui, porque a gente sabe o que é luta. Agora eu quero saber se você sabe também. Isso aí, fica o recado. Vamos, gente. Uau.